Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
Amém, meus irmãos, glória a Deus, nós podemos mais uma vez nos reunir aqui para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Amém? Oportunidade gloriosa que Deus nos dá de podermos estar aqui mais uma vez. Bem, vamos lá, quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Josué capítulo 7, é o texto que nós estamos vendo. Nossa série de mensagens em Josué, com Deus na batalha. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Se você não leu o capítulo em casa, vamos ler agora, vamos ler hoje, nesse instante, amém? Josué capítulo 7 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram e a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá a glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os.
tomei-os e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, ó Pai, na qual nós nesse instante queremos compreender, queremos ter entendimento sobre ela, queremos sair daqui com a consciência, ó Deus Todo-Poderoso, de que nada deve ficar entre nós e o Senhor, nada entre nós e o teu amor, nada entre nós e a tua graça, nada entre nós e a tua misericórdia, nada entre nós e essa comunhão gloriosa que o Senhor nos dá. Portanto, abençoa-nos para que essa palavra fale poderosamente ao nosso coração nesta noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu me arrumar aqui, que esse púlpito é pequeno, viu? Desde que mudaram esse púlpito, ele é muito pequeno. Muito bem, capítulo 7 então, a gente vai ter que compreender o seguinte: o povo tinha vencido a batalha, ok, entraram em Jericó, como os irmãos lembram, venceram a batalha, derrotaram Jericó, mas havia uma ordem de Deus. Essa ordem está lá no capítulo 6, do verso 18. Leia aí, acompanha comigo, por favor. O que Deus diz? Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Lembrem-se, tudo que estava em Jericó estava condenado, tudo menos Raabe e sua família. Os irmãos lembram disso? Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Essa foi a ordem que o Senhor deu. E o capítulo 7, ele começa dizendo para nós que essa ordem não foi atendida. Nós vemos isso nos 5 primeiros capítulos, que dizem o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel. Prevaricar no sentido de foram infiéis, traíram o que tinha sido estabelecido nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Como é que essa ira se manifestou? Vai falar a partir do verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que era a próxima cidade a ser atacada, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Eles subiram, aqueles homens subiram para espiar a terra, e eles voltaram com o seguinte discurso: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo os 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. De Ai, né? O Ai, sempre confundo aqui na pronúncia. Note só uma coisa: era um número pequeno na cidade. Os espias, quando foram, disseram: não manda todo mundo, manda só um pequeno grupo, vai dar para vencer fácil. E eles não só perderam, mas diz o verso 5: os homens de Ai feriram deles uns 36 morreram. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Estão lembrados dessa frase? O coração do povo se derreteu e se tornou como água. É o mesmo coração dos habitantes de Jericó. Se derreteram como água também, ficaram também morrendo de medo. Ou seja, o medo tomou conta do povo de Deus. Como é que Deus então manifestou que estava
chateado com o povo ou irado com o povo, fazendo o povo ter uma derrota vergonhosa. Uma coisa interessante que a gente está falando aqui, a desobediência do povo, né? E o texto deixa bem claro para nós, nos 5 primeiros versículos, que a desobediência foi de um do povo, Acã. Mas não interessa, porque Acã representa o povo, ele faz parte do povo. Se Acã, que faz parte do povo, peca, o povo todo sofre a consequência do pecado. Eu acho que isso é muito interessante da gente pensar, porque isso nos faz lembrar da igreja, né? A igreja, a responsabilidade que nós temos como povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Se um de nós comete algo escandaloso, se um de nós comete alguma coisa que faz com que o pecador trate-nos com injúria, nós estamos representando sim o povo de Deus, onde nós estivermos. Nós somos o povo de Deus. Não adianta nós dizermos que não somos. Somos o povo de Deus. Do versículo 6 ao 9, aí Josué entra em desespero. Então Josué rasgou as suas vestes, que era uma expressão judaica de desespero. Eles costumavam muito fazer isso quando estavam desesperados. Se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, e a arca representava a presença de Deus, não é? Até a tarde, ou seja, ele passou um tempo prostrado ali diante da arca do Senhor. Ele e os anciãos de Israel, os anciãos, os líderes, né, de Israel. E deitaram pó sobre a cabeça, que era outra coisa que eles faziam muito quando estavam em situação de tristeza e desespero. No verso 7 disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar do Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara, nos contentaríamos por ficarmos da além do Jordão. O que Josué está dizendo? Por que o Senhor fez a gente atravessar esse Jordão, se o Senhor não vai cumprir o que o Senhor disse? Se o Senhor não vai nos dar a vitória que o Senhor prometeu, então por que o Senhor nos fez atravessar? E aí no verso 8 ele diz: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, ou seja, saiu correndo. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Ou seja, Josué se vale não só da questão de que eles seriam derrotados, mas também como o nome de Deus ficaria usurpado depois disso, depois dessa derrota toda. Porque uma hora eles estavam morrendo de medo do nome do Deus Todo-Poderoso, e agora, quando eles vissem essa derrota, eles menosprezariam o nome do Senhor. Josué e o povo, então, aqui do verso 6 ao 9, eles estão confusos com os planos de Deus. Eles estão perguntando: o que o Senhor quer mesmo? Não estou entendendo o que o Senhor quer. O Senhor disse que nós venceríamos sempre, como é que nós temos uma derrota vergonhosa dessa? O que eles não sabem é que para o plano de Deus prosseguir, necessita que haja uma correção da parte deles. Eles não sabem ainda que é errado, eles não sabem ainda que pecar, não sabem que necessita de uma correção da parte deles. O que nos faz entender o seguinte: Deus tem seus planos e conta com a gente. Conta com a gente nesses planos, amém? Nós precisamos estar bem para que os planos do Senhor possam acontecer. É por isso que o Senhor, por exemplo, separou, 12 para estar com Ele, para serem enviados. Ele tinha um plano. Ele tem um plano para espalhar o Evangelho pelo mundo, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele conta com a gente. Ele conta com a nossa participação. Portanto, o plano de Deus vai acontecer, mas ele pode ser interrompido. Ele pode ser paralisado por um tempo, até que os seus voltem à obediência. Nós podemos então entender que às vezes a igreja ela dá umas estagnadas, ela dá umas paradas, ela dá umas travadas. Por quê? Porque o Senhor quer que o seu povo esteja dentro da condição pela qual o seu plano pode acontecer plenamente. E essa condição qual é? A obediência. Sem obediência, as coisas não funcionam. Do verso 10 ao 13, Deus então explica para eles o que aconteceu. Veja só: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Note os termos que o Senhor Deus usa. Ele diz: furtaram, roubaram, depois dissimularam, esconderam. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos.
viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Ou seja, por que Israel foi derrotado? Por que Israel fugiu? Porque agora Israel está na mesma condição de condenado. Gente, isso é terrível, não é? Israel agora está na mesma condição de condenado. Qual é a condição de condenado? Deus não está com eles. Deus não está com eles. Por isso o Senhor diz: já não serei convosco, não está com eles, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, ou seja, chama o povo para buscar a santidade, para tirar de si tudo que está errado, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes essas coisas. Então, do verso 10 ao 13, nós vemos que Deus está apartado do povo por causa da desobediência. Deus está se afastando do povo por causa da sua desobediência. E aqui a gente pensa na vida da gente, né, na nossa vida cristã. Jesus, por sua graça, é que nos mantém unidos ao Pai, embora nós sejamos desobedientes. É a graça do Senhor que nos permite sempre, né, manter essa comunhão com o Pai. Mesmo quando a gente está desobediente, o Senhor Jesus, pelo aquilo que Ele fez por nós, o Pai continua olhando por nós, mesmo quando nós estamos em desobediência. Agora, a gente entende também, como cristãos, que isto não impede de nós sofrermos as consequências da desobediência. Isso nunca nos é impedido. Nós não caímos da graça de Deus, né? Mas nós precisamos enfrentar as consequências de desobediência. Aí no verso 14, Deus diz como é que vai fazer. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Note como o Senhor é cauteloso, né? Ele diz que é por sorte, é sorteio mesmo, mas é um sorteio direcionado pela soberania de Deus. Vocês compreendem isso, amém? Então ele vai sortear uma tribo, depois ele vai sortear, está entendendo? Vão sortear até chegar o homem. Vai da tribo, a casa, a família, até chegar o indivíduo que errou. Então a gente nota como Deus tem uma cautela para revelar o pecador. Eu não consigo entender mais ou menos o porquê que isso foi dessa forma, mas talvez, quem sabe, no processo, Acã poderia ter se revelado, né? No momento em que sorteia a tribo, Acã diz: não, deixa eu dizer logo, fui eu, né? Quem sabe Deus queria que nesse processo o indivíduo se entregasse, mas não foi bem isso que aconteceu. Então chegou até Acã, e aí no verso 15 diz, Deus dizendo qual seria o juízo dele sobre essa pessoa: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Gente, isso aqui é impressionante, porque nós estamos vendo aqui como Deus trata, primeiro, a questão do pecado. A gente já sabe disso, basta a gente lembrar o que o Senhor Jesus passou na cruz, e ali a gente entende perfeitamente como Deus trata o mal e o pecado, porque Jesus estava lá na condição nossa, né, no nosso lugar, nos substituindo. E aqui tem algo mais interessante ainda, quando Deus diz: violou a aliança do Senhor. Há uma aliança que Deus faz com o seu povo, e quando esse povo viola essa aliança, a ira de Deus se acende para a destruição. E aí nós lembramos que nós temos uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, que é uma aliança que o Senhor fez por nós, e que pela obediência dele jamais poderá ser rompida. Não porque eu ou você temos essa capacidade de obediência, mas porque ele obedeceu, e nós nos valemos dele nessa obediência, essa aliança jamais será rompida. Ou seja, nós não morreremos, amém? Antes viveremos e anunciaremos as obras do Senhor, como disse o salmista. Então o juízo de Deus foi aplacado por meio de Jesus na cruz, mas aqui Acã não tem Jesus ainda. E aí no verso 16 diz: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde.
e fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Enfim, Acã não se entregou, só quando a sorte finalmente chegou nele. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, ou seja, 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, ou seja, meio quilo, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na tenda, no meio da minha tenda, estão escondidos na terra, perdão, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel. Do verso 16 ao 23, a gente vê então que o pecador Acã foi encontrado, seu pecado foi confessado, mas sem nada para fazer expiação por ele, ele morrerá. Ele morrerá. Desobediência a Deus, colocou coisas condenadas no meio do povo de Deus, é uma blasfêmia, é uma afronta, é um desrespeito. E o resultado da ofensa a Deus qual é? É a morte. O resultado da ofensa a Deus é a morte. Todos nós um dia ofendemos a Deus com o nosso procedimento. Mas o Senhor Jesus, repito, pagou o preço para que nós, em nossas ofensas, fôssemos perdoados e não destruídos por causa do nosso pecado. Acã aqui será destruído por causa do seu pecado. A justiça que será feita aqui não é uma justiça dos homens. Não é Josué ou o povo que toma essa direção. É o próprio Deus que está dizendo: vocês vão matá-lo, vocês vão tirar a vida de toda a família dele, de tudo que existe na vida dele e respira. Eu quero que os irmãos entendam a proporção que o pecado tem diante dos olhos de Deus. E o quanto nós brincamos com isso no nosso dia a dia. Como se Deus não se importasse com nossos pequenos, ou o que nós chamamos pequenos deslizes, que são todos eles uma afronta àquele que nos revelou sua vontade. Se Deus nos revelou sua vontade, então todas as vezes que nós não fazemos a sua vontade, nós o estamos afrontando. Aí do verso 24 ao 26, acontece a coisa horrível. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Acor, a palavra significa desgraça. O Vale da Desgraça. E note uma coisa interessante quando o texto diz assim: e o Senhor apagou o furor da sua ira. A ira de Deus sobre o pecado só podia ser eliminada quando a fonte do pecado fosse destruída. A fonte do pecado era Acã e toda a sua família, e tudo que era dele, e tudo que pertencia a ele. Foi a única forma de destruir o pecado. A única forma de destruir o pecado foi enviar Jesus para morrer no nosso lugar, ser destruído na cruz, morto na cruz, para que nós não fôssemos também destruídos eternamente, ou lançados no inferno, como a Bíblia nos diz. Agora note aqui do verso 24 ao 26 uma coisa interessante. Acã e todos da sua casa são condenados à morte. Ele respondia como chefe da casa por si e pelos seus. Ele respondia como chefe da casa por si e pelos seus. Jesus fez o mesmo por nós, né? Respondeu por ele e por nós. Amém? Só que Jesus, ele nos imputou a santidade.
Acã imputou aos seus a condenação, a morte, por causa da sua desobediência. Muito bem, quais são as lições que a gente vai tirar aqui desse texto para as nossas vidas? Eu destaquei 4 lições. Vamos lá. Primeiro, se estivermos guardando algo em nossas vidas que é condenado por Deus, seremos vencidos até pelo mais fraco inimigo. Se estivermos guardando algo em nossas vidas que é condenado por Deus, seremos vencidos até pelo mais fraco inimigo. O que é condenado por Deus e você pode estar guardando? O que é condenado por Deus e você pode estar colocando diante dos seus olhos continuamente? O que é condenado por Deus e você pode estar alimentando o sentimento sem parar? O que é condenado por Deus e você só fala disso quando não fala de Deus? Nós vamos ver em Colossenses 3, do 8 ao 11, coisas que nós deveríamos extirpar da nossa vida para que nós não sejamos vencidos por nenhum inimigo. Colossenses 3, no verso 8, diz assim: agora, porém, despojai-vos, lance fora, jogue fora, não deixe pertencer isso à sua vida. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. O que é que você deve afastar de sua vida? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Segure aí nesse versículo, tá? Veja só, meus irmãos. Veja se essas coisas não nos derrotam facilmente. Vejam se a ira não nos derrota facilmente nas nossas relações interpessoais. Veja se um irado não é derrotado facilmente no seu trabalho, ou na sua relação com a sua esposa ou com seus filhos. Veja se a indignação que não cessa, porque a indignação que não cessa é aquela que transforma-se em murmuração. Uma coisa é você se indignar por uma coisa errada ou ruim, outra coisa é você viver indignado. Uma pessoa que vive indignada é uma pessoa que murmura, e a murmuração não tem coisa pior e que traga mais derrotas sobre nossa vida do que isso. Maldade, o desejo de fazer o mal, maledicência, se maldizer de tudo, linguagem obscena no vosso falar, porque aquilo que a boca fala é o que o coração sente. Se você é obsceno no falar, provavelmente é obsceno no pensar e no sentir. E aí no verso seguinte, no verso 9, não mintais uns aos outros. Você entende isso? Afaste a mentira da sua vida. Afaste isso, isso vai atrapalhar você. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Pode prosseguir, irmã. E vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, se estivermos guardando em nossas vidas algo que é condenado por Deus, nós seremos vencidos até pelo mais fraco inimigo. Foi isso que aconteceu com o povo, como a gente vê do verso 1 ao 5, não é? Porque eles trouxeram para a vida deles algo que era condenado por Deus. Se você traz para a sua vida cristã algo que é condenado por Deus, você vive uma vida de contínuas derrotas para o inimigo de nossas almas. Facilmente ele lhe pega, facilmente ele lhe derruba, facilmente ele lhe impede de prosseguir, porque você traz para a tua vida meios pelos quais você pode ser facilmente vencido. Segundo lugar, é comum nós atribuirmos a Deus todas as nossas frustrações, mas antes de atribuirmos tudo a Deus diretamente, verifiquemos o nosso proceder. Você viu que nos versos 6 ao 9, Josué vai logo falar com Deus e diz: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou fazer assim? Por que o Senhor tirou a gente lá do Jordão, fez a gente atravessar o Jordão e chegar até aqui e passar por isso? Porque a lógica de Josué era que Deus tinha feito tudo isso. A lógica dele era essa. Mas nós vamos entender que Deus vai dizer: não, Josué, meu plano continua o mesmo. O problema é que vocês fugiram do plano. Vocês estão fora do plano. Os planos de Deus não mudam, não se alteram, mas nós, muitas vezes, saímos do plano de Deus, e quando saímos do plano de Deus, atrapalhamos tudo. Absolutamente tudo. Porque tem uma coisa que depende de nós também. Deus quer que seja assim. Deus quer a nossa participação ativa e viva nisso. Ele não quer que nós simplesmente vejamos as coisas acontecerem. Ele quer que a gente esteja no processo enquanto elas acontecem. Então veja que coisa interessante é o Salmo 128.
referente a isso. Salmo 128. Veja só. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja só. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Me diga uma coisa, isso é uma coisa que cabe a nós, amém? Amém? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos é uma decisão que nós devemos ter continuamente, todos os dias. Eu vou temer ao Senhor, eu vou andar nos seus caminhos. Veja o que acontece quando nós tememos ao Senhor e andamos em seus caminhos. Os planos de Deus se concretizam. Veja só, verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. Amém? Que coisa maravilhosa, esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Deus quer que nós possamos trabalhar e que nós possamos comer com aquilo que nós trabalhamos e ser feliz e tudo ir bem na vida da gente. Deus não nos quer infelizes, não existe uma teologia da infelicidade. Deus nos quer bem, mas para que nós estejamos bem dentro dos planos dele, para que nós estejamos alcançando as vitórias, como foi dito aqui, como Deus falou ao seu povo, por que vocês saíram correndo como covardes? Por que vocês foram derrotados? Porque vocês não estão fazendo como deveria ter sido feito, como nós planejamos desde o início. E o salmo prossegue, veja só, verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. Que coisa linda, nossa família em paz, porque nós tememos o Senhor e seguimos seus mandamentos. Prossiga, irmã. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Então, é comum a gente atribuir tudo a Deus. Deus, por que o Senhor permite isso? Deus, por que o Senhor fez isso? Nós entendemos que Deus é soberano, sim, que Ele está no controle de todas as coisas. Mas há coisas que acontecem que nós fomos os instrumentos para que elas acontecessem. Há casamentos que podem estar se arruinando porque o marido não está conseguindo de maneira alguma dialogar com a esposa da maneira que deve dialogar, ou a esposa não está conseguindo dialogar da maneira que deveria, ou o marido não está conseguindo abençoar sua esposa com cuidado e zelo, e a esposa não está conseguindo abençoar o seu marido com submissão e amor. Pode ser que os nossos filhos se percam, pode ser que eles se percam pela cabeça deles mesmos, porque tem muitas influências por aí, não é? Em coisas que eles vivenciam longe de nós, mesmo estando dentro de casa. Pode ser que eles se percam por isso, mas pode ser que eles se percam também porque nós não temos acompanhado os nossos filhos, porque nós não temos cuidado, não temos ouvido, não temos conversado, não temos chamado para junto. Então há coisas que podem acontecer que equivalem ao que nós construímos. E Deus diz: o meu plano é o mesmo, que vocês se deem bem, que vocês alcancem coisas boas. Mas vocês precisam estar dentro do plano, e para estar dentro do plano é preciso temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Você pode dizer: o meu trabalho é muito difícil, meu trabalho é isso, é aquilo, mas teu trabalho ele tem que ser chamado de bênção. Teu trabalho ele tem que ser uma extensão, que você lembre que você está servindo ao Senhor, e que através do teu trabalho você está amando também ao Senhor, senão esse trabalho realmente torna-se infernal. Muita coisa depende sim do nosso procedimento, para que o plano de Deus se estabeleça e se concretize. Terceira lição. Deus não caminha com quem encobre o pecado. Do verso 10 ao 13, Deus diz isso a Josué: por que eu não estou com vocês? Eu não estou com vocês porque há pecado em Israel. Vocês trouxeram coisas condenadas para dentro de Israel. Eu não estou com vocês. Então Deus não caminha com quem encobre o pecado. Você precisa confessar o teu pecado. Provérbios 28, 13 diz, vamos ver aqui o que diz? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Essa é a proposta de Deus. Nós não podemos encobrir o nosso pecado. A gente não pode criar, meus irmãos, um personagem religioso que agrade aos outros e desagrade a Deus. Nós precisamos ser sinceros com aquilo que nós somos. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque na medida em que esses pecados não são confessados, eles nos fazem muito mal, como fez a Israel. A Israel trouxe uma derrota vergonhosa e a perda de alguns. A nós também.
pode trazer a vergonha. Não é a vergonha que você pensa, se eu for descoberto. Não é bem essa vergonha. É a vergonha de estar diante de Deus, como se nada estivesse acontecendo, e você sabe perfeitamente que algo muito grave está acontecendo. Veja o que diz o Salmo 32, do verso 3 em diante. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Esse irmão que escreveu esse salmo estava em pecado e ninguém sabia. Mas como ele temia a Deus, e aí está a diferença do crente para o não crente. O não crente vai cometer pecado, não vai sentir absolutamente nada. Mas ele era crente. Então essa angústia começou a remoer nele por dentro. Isso começou a adoecê-lo. Você sabia que algumas ansiedades têm a ver com o pecado? Algumas ansiedades são naturais. Você tem problemas, orgânicos, precisa resolvê-los. Mas existem também ansiedades por causa do pecado, porque você está num pecado e você sabe da culpa que esse pecado lhe traz, e esse pecado acaba lhe angustiando. Você sabia que isso é possível? É possível. E aí ele diz isso. Volta lá, minha irmã, tem que deixar aberto. Salmo 32, 3. Salmo 32, 4. O 4, irmã. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Amém? A mão do Senhor pesava sobre esse crente. Glória a Deus, porque a mão do Senhor pesa sobre nós. Triste daquele que a mão do Senhor não pesa. Porque a mão do Senhor pesar sobre nós significa que o Senhor não esqueceu de nós. E a mão pesa para que a gente se lembre do pecado e possa finalmente se libertar dele. E aí ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu não tinha mais ânimo nenhum. Eu já vi crentes que dizem, eu não quero mais ir para a igreja. Eu não quero. A primeira coisa que alguns crentes fazem quando estão em pecado é não vir mais para a igreja. Porque eles perdem logo o ânimo. Desanimam. E muitas vezes é só a mão do Senhor pesando sobre eles, trazendo essa carga, a qual o Senhor Jesus já tinha nos prometido. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. É o pecado que pesa. O pecado tem um peso absurdo, onde a gente não consegue carregar. Mas o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é suave, é leve, não tem peso nenhum. E aí prossiga, minha irmã, no verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Amém? Pode prosseguir, irmã. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aí veja o verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém? A pessoa que está bem com Deus, pode vir pandemia, meu irmão. Pode vir pandemia. Você está bem com Deus. Essas águas não podem te abalar. Você fica em paz, porque você está bem com Deus. Mas a pessoa que não consegue ficar bem com Deus, a pessoa que continua encobrindo seus pecados, ela angustia-se. Ela adoece emocionalmente, ela adoece espiritualmente, e ela necessita urgentemente que a mão do Senhor saia de sobre ela. Às vezes, somente pedir perdão ao Senhor resolve, em oração. Mas às vezes é preciso ir além. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, no verso 16. Tiago 5, 16. Vocês podem abrir também. Tiago 5,16. Pronto, veja só. Há uma dica de Tiago sobre a questão do perdão. Às vezes, nós pedimos perdão ao Senhor e está tudo resolvido. Sentimos uma paz, uma tranquilidade e seguimos em frente. Mas Tiago dá uma dica interessante. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aquela angústia, aquela ansiedade, aquele peso emocional enorme por aquele pecado encoberto. De repente eu convido um irmão, um amigo, um pastor, ou seja lá quem for que eu confie, eu digo, meu irmão, eu pequei, ore por mim. E aí eu digo a esse irmão, eu digo a essa irmã, eu digo a essa pessoa crente, confiável, madura, sobre o que eu errei. E ao confessar aquele pecado, eu me sinto curado.
Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E muitas vezes eu não sei como me dirigir a Deus, mas eu sei como me dirigir a um irmão, a uma irmã. Eu sei dizer a Ele o que eu fiz e peço a Ele que clame comigo, por mim e comigo. Deus não caminha com quem cobre o pecado. Quarta lição: o homem é responsável por toda a sua casa. Vocês perceberam isso? No verso 24 ao 26, diz que Acã e toda a sua família foi condenada. Nós perguntamos, mas peraí, pastor, mas quem cometeu o erro foi Acã. Exatamente. Mas ele é responsável, ele carrega consigo a responsabilidade sobre sua família. Então preste atenção, homens que estão vivendo em casa, homens que estão aqui presentes. Suas decisões erradas e sua conduta pecaminosa pode levar toda a sua família à ruína. Suas decisões erradas e a sua conduta pecaminosa pode levar toda a sua família à ruína. Veja o que diz Efésios 5, 21. Só para você não esquecer. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem é que deve se sujeitar um ao outro no temor de Cristo? Pai, mãe, filhos. Esses devem se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como se fosse ao Senhor. Isso já pesa muito, porque está dizendo o seguinte: a mulher se submete ao marido como se ele fosse Jesus. Amém? Se ele não for como Jesus, o negócio já bagunça. Ele tem que ser como Jesus, para que a mulher possa ser submissa a ele. E aí no verso 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, aquele que vai direcionar, aquele que vai dirigir. Como também Cristo é o quê? É o cabeça da igreja. Como Cristo nos dirige, como Cristo nos direciona, sendo este mesmo Salvador do corpo. Agora veja a lógica desse texto. Se Cristo é o cabeça da igreja, e o homem faz parte da igreja, então naturalmente este homem tem como cabeça Cristo. Amém? Se ele tem como cabeça Cristo, ele dirige a sua família com muita sabedoria, temor e humildade. Porque se ele não fizer assim, ele pode levar toda a família à condenação. Amém? Para concluir, meus irmãos, 4 coisas relacionadas a Cristo que nós não podemos esquecer nessas 4 lições. Primeiro, não se esqueça que Jesus nos chama para deixar tudo para trás e segui-lo. Se há coisas que estão em tua vida e elas são condenadas por Deus, abandone. Porque você um dia tomou uma decisão de que ia caminhar com Jesus, deixando tudo para trás. Segundo lugar, não há frustrações na vida de quem segue os passos obedientes de Jesus. Romanos 8, 28 diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Não há frustração em nossas vidas quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Terceiro, o que Jesus mais deseja é lhe perdoar. E ele provou isso morrendo na cruz. Você não tem desculpa para não querer o perdão, porque o próprio Jesus quer lhe perdoar. E em quarto, deixe Jesus guiar a sua vida, e você, homem, estará pronto para guiar sabiamente sua família. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por ter nos dado nesta noite a condição de compreender a Tua palavra e a Tua bendita direção para as nossas vidas. Agora, conduz-nos em paz para casa e não nos deixe esquecer a mensagem que ouvimos hoje. Possamos meditar nela, guardar no coração e crer que nada deve ficar entre nós e o Senhor, absolutamente nada, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos une a Ti. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.